Olá, pessoal. Nossa primeira aula sobre função exponencial, com foco em resolução de equações exponenciais. Então, inicialmente, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a função exponencial, fazer um breve resumo, né, sobre a definição, sobre as principais características, sobre o comportamento do gráfico e partir, de fato, para o nosso foco principal, que é a resolução de equações exponenciais. Beleza? Então, vamos lá. O que é uma função exponencial, para a gente começar? A função exponencial ela é uma função do tipo f de x igual a elevado a x, beleza? Ou seja, minha variável x agora, ela está onde? Está no expoente. Tem uma base, né? E a minha variável está onde? No expoente. E essa base, ela está sobre algumas regras, algumas condições. A primeira é que essa base deve ser positiva, né? Deve ser um número maior que zero. Não pode ser nem zero e nem um número menor que zero. E a segunda, que essa base deve ser diferente de 1, beleza? Se eu tiver 1 aqui na base, né? 1 elevado a qualquer número é sempre 1. Então, aí eu vou ter o quê? Uma variedade de possibilidades a botar no lugar do x, né? E aí a gente tem essa condição, não posso ter a base igual a 1. Beleza? Então, vamos lá para alguns exemplos. Primeiro exemplo, f de x igual a 3 elevado a x. Minha variável x está no expoente. E a minha base é 3, né? Um número maior que zero, diferente de 1. Então, se configura como função exponencial. Segundo exemplo, g de x igual a 1 meio elevado a x. Então, aí minha base, 1 meio, né? Um número maior que zero, diferente de 1. E a minha incógnita, a minha variável, desculpa, lá no expoente. Terceiro exemplo, tem o h de x igual a 0,002 elevado a x, né? A minha base, 2 milésimos, é um número maior que zero e diferente de 1, beleza? E aí, dentro desse modelo, a gente tem as diversas variações que serão trabalhadas aí nos exercícios, beleza? Então, se eu adicionar mais uma parcela aqui no expoente, né? Um número multiplicando esse termo, então a gente vai ter uma infinidade de modelos de equações de funções exponenciais para trabalhar mais adiante. Tudo bem? Se você precisar copiar esse rascunho, dê pausa no vídeo, a gente vai limpar um pouquinho. Fala sobre o gráfico, né? Vamos fazer um resumo breve do gráfico. O gráfico da função exponencial, ele é essa curva exponencial, né? Que tem mais ou menos esse formato, beleza? Ela tem o formato dessa curva. E aí ela vai ter esse formato quando a base for um número maior que 1. Tudo bem? Número maior que 1. Eu vou ter esse formato no meu gráfico. E para números, para valores da base entre 0 e 1, né, que é o outro intervalo que eu posso ter aí na minha base, o gráfico ele vai ter um comportamento simétrico a esse primeiro, que eu desenhei de azul, em relação ao eixo das ordenadas, né? Então, ele vai ter esse formato mais ou menos. Beleza? Perceba aí a simetria. É para ter uma simetria, né? Nosso desenho aqui está um pouquinho bagunçado. Mas perceba a simetria em relação ao eixo Y. Beleza? Fosse um espelhamento do gráfico aí. E esse ponto onde toca o eixo das ordenadas, ó, é o ponto 0 e 1. Beleza? Então, aqui sempre passando pelo ponto de ordenada igual a 1. E aí as variações, como eu falei, do tipo de função, que a gente vai ver depois, né? Vai afetar também na variação do formato do gráfico, né? Se ele vai transladar em tantas unidades para cima ou para baixo, para um lado para o outro, beleza? E aí a gente vai trabalhar mais adiante. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Falar um pouquinho sobre equações exponenciais. Equações exponenciais são equações onde a incógnita aparece no expoente, certo? Então vamos a alguns exemplos aqui rapidinho, bem práticos. Ó. 2 elevado a x igual a 32. Isso aqui é uma equação exponencial. Ó. Onde é que apareceu uma incógnita? No expoente. 3 elevado a x menos 5
igual a 81. Isso aqui também é uma equação exponencial. Onde é que está a minha incógnita? Está aqui no expoente. Beleza? Então a gente vai aprender agora a resolver esse tipo de equação exponencial, né? Onde eu posso aplicar algumas técnicas que a gente vai ver agora. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro método que vai ser visto aqui nessa aula vai ser o método de redução à base comum, certo? É quando eu consigo igualar as bases em ambos os membros e aí eu concluo que os expoentes também são iguais, né? Pelo fato de a função exponencial ela ser uma função injetiva, beleza? Que a gente vai explorar também mais lá adiante. Então vamos lá fazer um esqueminha aqui, ó. Se eu tenho uma base, que eu vou chamar de A, elevado a x, igual à mesma base, A elevado a outro valor, y, eu posso concluir que o x é igual ao y. Ou seja, se eu tenho aqui uma igualdade com bases iguais, eu concluo que os expoentes também são o quê? Iguais, por causa da injetividade da função exponencial. Beleza? Então, a gente vai tentar aplicar essa técnica em alguns exercícios, para ver se a gente visualiza, né, o padrão dessas questões. Então, vamos lá. Que eu trouxe 4 tópicos para a gente resolver. Vamos ver esse primeiro. 2 elevado a x igual a 64. Se trata de uma equação exponencial. A minha variável, a minha incógnita, né? Ela está aqui no expoente. Como é que a gente vai resolver? Igualando as bases. Então, aqui, ó, base 2, né? 2 elevado a x, igual. Aí você vai pensar, o 64 eu consigo colocar na base 2 também, para eu igualar as bases em ambos os membros? Consigo, ó. 64, ele é 2 elevado à sexta potência. Beleza? Então, aí, ó, consegui igualar as bases nos dois membros. O que que eu vou fazer? Igualar também quem? Os expoentes. Ó. Então, concluo que o x só pode ser o quê? 6. Tudo bem? Então, 6 aí é o valor da minha incógnita. Bem facinho aí da gente estar vendo. Vamos lá. Segundo tópico, ó. Raiz de 3 elevado a x igual a raiz de 81. Né? Na maioria das equações que a gente for resolver, a gente tem que lembrar o que das propriedades da potenciação e da radiciação. Então, fazendo algumas manipulações, né, nos termos que aparecem, a gente consegue resolver pelo método da redução à base comum. É o que a gente está vendo. Então, vamos lá. O que que eu posso fazer? Raiz de 3 elevado a x. Aqui na raiz de 3, ó, eu posso transformar essa raiz em um expoente racional, beleza? É o mesmo que 3 elevado a 1 meio, tudo bem? O mesmo eu posso fazer aqui com 81. O 81, a mesma coisa que 81 elevado ao quê? A 1 meio, beleza? Vamos lá. Qual é a propriedade que eu posso estar usando aqui, né, para eliminar esse parênteses? Eu tenho uma potência elevada a uma outra potência. Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Então, eu vou ter 3, 1 meio vezes x, eu tenho x sobre 2. Tudo bem? Então, tá aí, consegui reduzir a base 3 do primeiro membro. E aí eu tenho 81 elevado a 1 meio. Esse 81 eu também posso colocar na base 3. O 81 é o mesmo que 3 elevado à quarta potência. Tudo isso elevado a quanto? Tudo isso elevado a 1 meio. E aqui, no segundo membro, eu também posso aplicar potência de potência. Tem uma potência elevada a uma outra potência. Eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, 4 vezes 1, 4, dividido por 2, 2. Então, eu tenho 3 ao quadrado. Consegui reduzir os dois membros a uma base comum. O que eu vou fazer? Igualar os expoentes. Então, eu tenho x sobre 2 igual a 2. E aí eu concluo que o x é igual a quanto? X é igual a 4. Beleza? Então, 4 é o valor da minha incógnita. Eu estava procurando aí inicialmente. Beleza? Terceiro item, ó. 11 elevado a 2x mais 5 igual a 1. Ah, professor, eu não vou conseguir reduzir a uma base comum, né? Eu não consigo
colocar o 1 na base 11. Mas a gente vai lembrar o seguinte, ó, qualquer número elevado a zero é sempre igual a 1. Então, 1 aqui, ó, esse resultado aqui do segundo membro, né, eu posso colocar em qualquer base que eu quiser, contanto que o expoente seja quanto? Zero. Então, aqui eu posso igualar, posso substituir esse 1 por 11 elevado a zero, porque o 11 que é uma base conveniente para a resolução do meu problema. Beleza? Eu poderia ter colocado qualquer número aqui na base, o resultado daria 1 também. Mas o 11 é o valor conveniente aqui nesse problema. Beleza? Aí eu consegui reduzir, ó. Base 11, base 11. O que eu faço? Igualo os expoentes. E aí eu concluo que o x só pode ser menos 5 meios, né? Se você resolver essa equação aí do primeiro grau. Tudo bem? Vamos aqui para mais um. 2 elevado a x elevado a x menos 1 igual a 4. Então vamos lá. O que eu posso estar aplicando aqui no primeiro membro? Potência de uma potência. Eu repito a base e eu multiplico os expoentes, né? Então o x vai multiplicar o x menos 1. X vezes x, x ao quadrado. E x vezes menos 1, menos x. Tudo isso igual a, que no segundo membro eu tenho o 4, e eu sei que o 4 é igual a 2 ao quadrado. Consegui reduzir também a uma base o quê? Comum, 2 e 2. Se eu conseguir reduzir a uma base comum, eu vou igualar os expoentes. E aí, organizando isso aqui, ó, eu tenho o quê? Uma equação do segundo grau. E essa equação você resolve do jeito que você achar melhor, né? O delta aqui, se você for fazer b ao quadrado menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes a vezes c, menos 4 vezes 1 vezes menos 2 dá 8, mais 8 igual a 9. E aí x igual a menos b, ou seja, menos menos 1, tem mais ou menos a raiz do delta, a raiz de 9 é 3, tudo isso sobre 2 vezes o a, 2 vezes 1 é 2. E aí eu vou ter dois valores, são os valores de x que eu vou ter como resposta. Vamos lá, 1 mais 3 sobre 2, 2. E 1 menos 3 sobre 2, menos 1. Beleza? Então, esses são os valores aí que eu estava procurando. X igual a 2 e x igual a menos 1 satisfazem essa equação exponencial. Beleza, pessoal? E aí, para finalizar, eu trouxe mais um exercício, né? Eu tenho aí 2 elevado a x menos 1, mais 2 elevado a x, mais 2 elevado a x mais 1, menos 2 elevado a x mais 2, mais 2 elevado a x mais 3, tudo isso igual a 120. O que eu percebo nesse modelo de equação? Eu percebo aí que eu tenho várias parcelas, ó, onde a base é igual a 2, certo? O que eu posso fazer? Colocar um fator em evidência, beleza? Para eu conseguir trabalhar um pouquinho melhor com essa equação. Qual é o fator que eu posso colocar em evidência? Aí você vai lembrar o seguinte, ó, se você olhar para os expoentes, ó, todos os expoentes representam expressões algébricas. Ó, x menos 1, x, x mais 1, x mais 2, x mais 3. Qual é a propriedade que a gente usa? Onde eu tenho aí adição no expoente. Eu uso a propriedade de multiplicação de potência de mesma base, né? Se eu multiplico potência de mesma base, o que eu faço? Somo os expoentes. Então, eu vou usar esse princípio. Quem que eu posso colocar em evidência? Vamos lá, vou colocar o 2 elevado a x em evidência. Eu consigo enxergar aqui que ele aparece em todos os termos. Professor, existe outro termo aí que eu posso estar colocando em evidência, além de 2 elevado a x? Existe. A gente pode procurar um pouquinho melhor, fazer uma investigação aqui. A gente pode colocar que vai encontrar o mesmo resultado. Então, vou colocar o 2 elevado a x em evidência. Né? Dividindo esse primeiro termo por 2 elevado a x, sobra o que para mim? 2 elevado a menos 1. Né? Se você fizer aqui, ó, a propriedade de multiplicação de potência mesma base, eu repito a base e eu somo os expoentes. Eu vou ter x menos 1. Eu volto para o passo de cima. Beleza? Mais, vamos lá. 2 elevado a x dividido por 2 elevado a x sobra só 1 para mim. Beleza? Aqui no terceiro termo, ó, 2 elevado a x mais 1 dividido por 2 elevado a x, eu tenho o 2 como resposta. Eu tenho menos 2 elevado a x mais 2 dividido por 2 elevado a x. O que sobra para mim?
menos 2 ao quadrado. E por último, eu tenho 2 elevado a x mais 3 dividido por x. Eu tenho 2 elevado ao cubo. Beleza? Então aí, ó, eu consegui colocar um fator em evidência. Tá aí o 2 elevado a x. Tudo bem? Dentro do parêntese, ó, o que eu posso fazer? Simplificar essa expressão. Então vamos lá. 2 elevado a menos 1 é o mesmo que 1 meio. Mais, vamos lá. 1 mais 2, 3. Aqui eu tenho 2 ao quadrado, que dá 4. Então, eu tenho 3 menos 4, eu tenho menos 1. Mais 2 ao cubo, que é 8. Menos 1 mais 8, eu tenho 7. Então, eu tenho meio mais 7 igual a 120. Beleza? Então, vamos lá. 2 elevado a x, o que eu tenho dentro do parêntese? 1 meio mais 7, eu vou ter exatamente 15 meios. Beleza? 15 meios, tudo isso igual a 120, tudo bem? E aí, ó, 2 elevado a x igual. Vamos lá, no segundo membro eu vou ter 120 vezes 2, tudo isso dividido por 15. E aí, 2 elevado a x igual. 120 dividido por 15, 8. E 8 vezes 2 igual a 16. Ah, professor, eu consigo, vamos aqui para cima, beleza? Eu consigo colocar o 16 na base 2, né? Então, eu tenho 2 elevado a x igual. 16 é o mesmo que 2 elevado a 4. Ah, consegui aí reduzir uma base comum. Ó. Eu tenho bases iguais na igualdade. Eu concluo que os expoentes também são iguais. Ó. Então, só posso concluir que o x é igual a 4. Beleza? Então, aí esse modelo, ó, colocando um fator comum em evidência, você consegue facilmente resolver e encontrar aí o valor da tua incógnita. Tudo bem? Esse último modelo aí a gente vai trabalhar bastante nas próximas aulas. Então, pessoal, essa foi a nossa aula introdutória sobre equação exponencial, né? Falando um pouquinho sobre a função exponencial. Partimos direto para a equação exponencial, né? Que é o nosso foco maior. Então, aí foi uma aula bem breve, né? Só para a gente introduzir alguns conceitos. A gente vai trabalhar bastante com a resolução dessas equações simples e depois partir para os problemas maiores, né? Problemas de vestibulares, problemas de provas que a gente vai estar encontrando. Tudo bem? Então, muito obrigado pela aula de hoje. A gente vai encerrar por aqui para não ficar tão extenso. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar seu comentário, né? Que a gente tenta sanar da melhor maneira possível. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.